Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU especial. Olha só onde é que eu estou aqui agora. Por que eu estou aqui na porta do Templo de Salomão? Porque daqui a menos do que 48 horas, nós vamos estar aqui juntos. Todos os jovens aqui de São Paulo, nós vamos partir de onde for em direção ao Templo de Salomão. E olha só que coincidência, a última reunião que nós tivemos aqui dentro, só para jovens, foi exatamente no dia 23 de junho, há 5 anos atrás. Olha só, muitos de vocês não estavam conosco, mas você vai estar nesse domingo. Vai ser aqui, ó, exatamente dentro do templo. Nós já fizemos alguns luaus aqui na esplanada do Templo de Salomão. Nós temos os nossos encontros jovens na nossa Catedral do Brás. Mas aqui dentro do templo vai ser a segunda vez em 5 anos. Para você entender a grandiosidade, a importância desse evento. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo, porque quando a gente fala de partir, não é verdade? As pessoas partem de muita coisa, partem para muita coisa. Agora, você vai aprender nesse domingo como partir para uma vida diferente, partir para encontrar a verdadeira felicidade. Nós estamos falando muito sobre Abraão, que estava sempre pronto para partir e obedecer à voz de Deus. É isso que nós vamos falar nesse domingo. Então preste atenção que a gente já volta já. Inclusive daqui a pouco a gente vai dar um giro por aí. Eu quero saber a expectativa dos jovens para esse dia tão especial. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Hashtag partiu estudar. Hashtag partiu praia. Hashtag partiu férias. Quantas vezes você já não usou a hashtag partiu nas suas publicações, hein? Toda vez que somos chamados para algo, geralmente dizemos partiu. E quando é para algo que gostamos, é muito fácil ir em direção daquilo que queremos muito. Mas se formos confrontados por causa da fé, é chegado o momento que é preciso partir para onde Deus mandar. Ei, calma aí. Não estou dizendo para você fazer uma mudança de cidade ou de país. Essa partida está muito além disso. Então se prepare, junte a sua galera e hashtag partiu templo. No dia 23 de junho, às 14 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, São Paulo. Então, hashtag partiu para o encontro mais que especial. Eu estarei. E eu te encontro lá? Voltamos com a live FJU. 2 horas da tarde nós vamos começar em ponto. Você sabe como é que é no Templo de Salomão, em ponto, na Igreja Universal. Então você tem que fazer planos para chegar aqui mais cedo. Eu aconselho você aqui não chegar depois das 13 horas, justamente para que você possa sentar na frente. Você sabe das regras aqui do Templo de Salomão. Você não vai entrar com o telefone celular, você vai ter que deixar o seu telefone celular no guarda-volumes. Então evita trazer qualquer coisa que possa atrasar a sua entrada nesse dia tão especial. Mas faça planos, 12:30, 1h, vocês vão sair juntos aí da igreja onde vocês frequentam e vão vir pra cá, pra esse dia especial. E falar nisso, quero saber como é que tá a expectativa da galera aí. Quero ver, vamos ver. Fala galera, o meu nome é Luana, eu sou aqui da sede de Polvilho, do bloco de Jundiaí. A minha expectativa para este encontro jovem, Partiu Templo, tá muito grande. Eu tenho certeza que será uma tarde inesquecível e vai ficar marcada. E você é o meu convidado para estar juntamente comigo nessa tarde que será tão especial.
Fala galera, tudo bem? Meu nome é Kathleen e eu faço parte da FJU daqui do bloco de Jundiaí, da Igreja do Jardim Vassouras. Eu não vejo a hora de chegar o dia 23, porque será o nosso encontro jovem lá no Templo de Salomão. E eu tenho certeza que todos aqueles que estiverem presentes será um dia que ficará marcado na vida de cada um. Então, partiu o templo! Fala pessoal do FJU, meu nome é Jefferson e eu estou na expectativa da reunião do FJU no dia 23. Partiu o tempo! Oi gente, meu nome é Maria Alice, eu faço parte da FJU aqui da Catedral de Itaquera e nesse mês, dia 23, às 14 horas, vai ter o Mega Encontro Jovem Partiu Templo. E eu faço esse convite muito especial para vocês, é claro, eu vou estar lá, eu tô super na expectativa, minha primeira vez nesse Encontro Jovem lá e com certeza vai ser muito especial, então vamos, partiu o templo! Fala galera, eu sou a Sara da FJU e eu tô mega animada porque essa será a primeira vez que eu vou pro nosso Mega Encontro Partiu Templo. O encontro será dia 23, às 2 horas da tarde, no Templo de Salomão. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida e na sua também. Partiu Templo! Fala pessoal, eu me chamo Eduardo e eu já tô contando as horas para esse encontro jovem do Partiu Templo. Eu tenho certeza que não vai ser uma tarde como qualquer outra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui compartilhar com vocês e fazer um convite super especial. No dia 23 teremos o Encontro Jovem Partiu Templo. E eu tô muito animada para estar presente e eu tenho certeza que também vai ser uma tarde muito especial para todos os jovens que forem estar presentes. Então você não pode perder. Isso mesmo, você que está assistindo esse vídeo, aproveita essa oportunidade e vem com a gente. Olá pessoal, meu nome é Samara, eu faço parte da FJU do Jardim Vassouras, do bloco de Jundiaí. E a minha expectativa tá a 1000 para o encontro jovem que teremos no Templo de Salomão. Eu tenho certeza que será um dia inesquecível. E se você, jovem, nunca foi, é uma oportunidade de não só você conhecer o templo, mas de sair de lá um jovem diferente. Então, cola com a gente. #PartiuTemplo. Olá pessoal, eu me chamo Natalice e faço parte da FJU de Francisco Morato, bloco Jundiaí. Estou passando aqui para te deixar um convite mega especial. Domingo, dia 23, às 2 da tarde, teremos o nosso encontro jovem, que será no Templo de Salomão. E a minha expectativa para esse dia está a milhão. Você é o meu convidado de honra. E aí, partiu o templo? Fala pessoal, eu sou a Bia, faço parte da FJU do Templo de Salomão e estou na expectativa para o dia 23 de junho, onde nós vamos ter o nosso encontro jovem diretamente no Templo de Salomão. Então, #Partiu o Templo. A minha expectativa é entrar uma Bia e sair outra Bia dessa reunião. Eu tenho certeza que eu vou receber uma palavra, uma direção que vai mudar, transformar a minha vida. E eu não vou sozinha, eu vou convidar um colega também para ter uma palavra, um direcionamento de Deus. E também, como eu estou nessa expectativa de entrar uma pessoa e sair outra, meu colega, meu convidado também entrar uma pessoa e sair outra pessoa nesse dia. Então você também é o nosso convidado para estar com a gente nesse mega encontro jovem diretamente no Templo de Salomão no dia 23 de junho. Deus abençoe. Fala galera, me chamo Davi, sou da FJU daqui de Itaquera e dia 23 teremos o Encontrão Jovem lá no Templo de Salomão e eu estarei lá e a minha expectativa é muito, muito alta e espero te encontrar lá também às 2 horas no Templo de Salomão, dia 23. Partiu o templo! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nathalie e eu tenho um convite muito especial para fazer para você. No dia 23 de junho, no sábado, nós teremos o nosso Encontro Jovem no Templo de Salomão. Eu não sei vocês, mas a minha expectativa tá altíssima para este momento. E aí, partiu o templo? Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou da FJU aqui de Itaquera e eu quero aproveitar essa oportunidade para poder convidar você para esse grande dia, 23, domingo, às 14 horas, no Templo de Salomão, onde vai acontecer o nosso mega encontro jovem. Partiu o templo. Já estou convidando meus amigos, os obreiros, todo mundo, para que todos estejam uma só fé, reunidos nesse grande encontro jovem. Eu tenho certeza que será um dia que vai ficar marcado na história de todo mundo que lá estiver. É minha primeira vez reunido com toda a FJU no Templo de Salomão e eu tenho certeza que vai ser um dia todo especial. Aproveito para convidar você para estar junto e misturado com a FJU. #Partiu Estudar. #Partiu Praia.
Hashtag Partiu Férias. Quantas vezes você já não usou a hashtag Partiu nas suas publicações, hein? Toda vez que somos chamados para algo, geralmente dizemos partiu. E quando é para algo que gostamos, é muito fácil ir em direção daquilo que queremos muito. Mas se formos confrontados por causa da fé, é chegado o momento que é preciso partir para onde Deus mandar. Ei, calma aí. Não tô dizendo para você fazer uma mudança de cidade ou de país. Essa partida está muito além disso. Então se prepare, junte a sua galera e hashtag Partiu Templo. No dia 23 de junho, às 14 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, São Paulo. Então, hashtag Partiu para o encontro mais que especial. Eu estarei. E eu te encontro lá? Voltamos com a live FJU. Nós estamos de volta. Se você quiser mais informações sobre Força Jovem, você já sabe o que fazer. Entra no nosso site, forçajovemuniversal.com, e ali você vai ter todas as informações que você precisa. Agora, com relação à mudança radical, transformação de vida, a preencher o vazio que esse mundo traz, eu queria que você acompanhasse a história da Brenda. Presta atenção no que aconteceu com ela, porque, aliás, esse é o nosso objetivo aqui domingo. Que essa transformação venha acontecer na sua vida também. Eu queria criar uma imagem. Por frequentar bastante baile funk, foi onde assim que eu me encontrei. Mesmo eu tendo tudo, na verdade eu não tinha nada. Meu nome é Brenda, tenho 24 anos, moro em Vitória. E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha história. Na minha fase criança, né, eu sempre fui acolhida por toda a minha família, sempre tive o amor dos meus pais próximo, né, minha família é uma família bem carinhosa, mas na adolescência eu me despertei em conhecer o mundo. Eu via as meninas mais velhas sempre saindo, sorrindo, e por algum momento eu olhei e eu desejei também viver igual elas. Eu comecei a fazer tudo o que elas faziam. Então, a sair à noite. Meus pais, eles não concordavam, né, com o horário, com coisas do tipo, mas a opinião deles, para mim, não tinha peso. Era o que eu queria fazer e que eu sentia vontade, eu passava por cima da palavra deles e de qualquer pessoa para fazer o que de fato eu queria. E teve um dia que eu experimentei, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, foi a minha primeira experiência com a bebida alcoólica. E todos os momentos que tinha festa, em família, eu sempre aproveitava para estar bebendo, porque naquele momento eu podia me sentir melhor. Eu tinha a sensação que eu poderia ser quem eu quisesse, porque eu estava bebendo. Todo lugar que eu frequentava, desde um churrasco ou à noite, para mim tinha que ter uma bebida, tinha que ter um drink, algo desse tipo. Então eu comecei a beber em barzinhos, comecei a sair bastante à noite, sempre tinha bebida envolvida, mas eu comecei a frequentar bailes funk. Então foi aonde que a bebida não foi o suficiente para mim. Eu comecei a ter curiosidade no cigarro e na maconha também. Aquela sensação que eu sentia, para mim, era uma sensação de alívio. Mesmo bebendo, usando droga, na hora que eu estava consumindo, eu me sentia bem. Era uma falsa sensação, então eu me sentia bem na hora que eu estava bebendo, na hora que eu estava fumando cigarro. Mas depois, quando chegava em casa, depois daquele momento, eu me sentia muito mal. Minha cabeça doía, se tivesse que vomitar, eu passava todo aquele momento, mas eu pensava assim, pelo menos naquele momento da festa, eu fiz o que eu queria. Eu queria criar uma imagem. Mesmo sendo menor de idade, eu queria que as pessoas olhassem para mim e percebessem que eu era uma pessoa até mais velha.
Então, por eu andar com pessoas mais velhas que tinham um estilo de vida totalmente diferente com que eu e a minha família a gente tinha, então eu comecei a fazer tatuagem. Minha primeira tatuagem foi com menos de 15 anos. Comecei também a fazer alguns piercings, né? Eu coloquei no nariz, na sobrancelha, no umbigo. E eu tinha uma insatisfação com tudo. Então, esses momentos de querer sair, de querer ter amizade, sempre estar envolvida com muita gente, era tudo para preencher algo que eu olhava e eu via que faltava algo. E eu decidi fazer uma cirurgia plástica e, assim, eu idealizei ela como se aquilo dali fosse mudar tudo. Então, eu me planejei, pedi, né, a ajuda ali dos meus pais, enfim. Passando esse processo, né, de repouso, eu também percebi que não era isso que eu queria. E eu lembro que eu chorei muito no dia porque eu percebi que ainda faltava algo e eu queria mais. Por frequentar bastante baile funk, foi aonde assim que eu me encontrei, para falar a verdade. Eu gostava do ambiente, dos amigos que eu tinha, da vida que eu levava. Quando tinha baile era um dia de festa, desde a hora que eu acordava até no momento que eu entrava para o baile. E nessas indas eu acabei conhecendo uma pessoa que gerenciava algumas partes desse lugar que eu frequentava. E esse relacionamento foi um relacionamento onde eu não tinha um envolvimento com tráfico de droga, mas sabia muita coisa. Eu trouxe ele para a gente morar na minha casa, porque eu não queria viver onde que ele estava, e mesmo meus pais não concordando, mas era a minha vontade, então eu não abria mão e eu fazia de fato o que eu queria. E ele veio, a gente começou a morar na minha casa e aí os problemas começaram. Porque, enfim, meus pais não aceitavam, né, aquela vida que eu vivia e mais como uma pessoa. E a gente era um casal totalmente sem limites, porque a gente sempre gostava de estar na rua, de estar bebendo e de ter aquela vida toda conturbada. O fato dele ter o envolvimento, né, com tráfico, eu quase sofri uma tentativa de homicídio com ele também, entre várias situações que a gente passava, assim, muito risco mesmo de morte, por conta da vida que a gente vivia. Tava tão confusa porque eu ia, né, em outros lugares para tentar descobrir, para a pessoa me revelar, para falar para mim com quem que eu ia ficar, como que seria a minha vida, porque eu era totalmente perdida. Aparentemente eu poderia ter o que eu quisesse, sempre tive o apoio dos meus pais para eu poder proporcionar algo de melhor para mim, mas eu não via valor nisso. Queria estar na rua, em amizades, a fazer o que eu queria, mas eu também sentia esse vazio, eu chorava muito em casa porque eu via a situação que passava e isso me entristecia ainda mais. E minha mãe conheceu a igreja, então ela começou a vir nas reuniões e o comportamento dela em casa começou a mudar, porque ela chegou para mim e falou comigo que de fato não queria que eu morasse mais na mesma casa, né, que ela, mesmo me amando muito, que eu precisasse, ela iria me ajudar, mas que ela estava entendendo que a vida dela teria que melhorar, que ela não ia deixar da vida dela ser diferente por minha culpa. E assim, eu já estava ficando totalmente incomodada, porque eu era dona de mim, dona das minhas vontades, fazia o que eu de fato queria, e que ela estava assim, não estava fazendo, na verdade, que para mim ela não estava fazendo questão de mim. Terminando esse namoro, eu percebi, mesmo eu tendo tudo, na verdade eu não tinha nada. Foi onde para mim que foi desesperador. Eu olhar e perceber oportunidades, como que eu poderia estar lá na frente, mas por conta das minhas escolhas, do que eu queria fazer, eu estava perdida. E teve um dia muito forte que eu me lembro que eu estava em casa e eu estava muito angustiada, eu estava com pensamento de suicídio, eu estava totalmente com vazio, estava muito triste e eu fiquei ali esperando ela me chamar para vir para uma reunião. E eu fiquei deitada no sofá e ela se arrumando para vir, eu fiquei ali esperando e já estava dando a hora dela vir para a reunião e nada dela me chamar. E aí eu falei com ela, falei, mãe, hoje eu vou nessa reunião com você.
E aí ela virou para mim e falou bem assim, se você for, Brenda, então você se adianta, porque 6h30 eu tô saindo de casa e eu não vou me atrasar por conta de você. E aí eu levantei, me arrumei e eu vim numa reunião. E quando eu vim nessa reunião, eu comecei a entender que o meu problema era espiritual, que todo esse vazio que eu tinha, essa angústia, esse vazio que de fato eu queria que o mundo preenchesse, só quem preenche é o Senhor Jesus. Eu tomei a decisão de me entregar de fato para o Senhor Jesus. Eu lembro que foi no dia de quarta-feira, no final da reunião, dia 25 de janeiro, foi o dia que eu me batizei nas águas, que eu me entreguei de verdade, em busca dessa transformação. E desde então foi tudo novo para mim. Eu só queria saber do meu. Se o meu tá certo, então tá tudo certo. Então, quando eu comecei a ouvir um outro lado de ser uma pessoa correta, de ter caráter, para mim foi novo. Mesmo eu tendo os meus pais dentro de casa, né, que sempre me ensinaram, mas a minha mente era tão fechada porque eu não conseguia ouvir nada que eles falavam. E aí, quando eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a entender, eu comecei a ver o quanto errada eu era. Para me beneficiar, eu percebi que eu não tinha caráter, que eu não era nada. Eu não conseguia dormir, era um tormento para mim. E quando eu comecei a participar das reuniões e comecei a ler a Bíblia e fazer tudo que eu era orientada, e eu dormi. E quando eu acordei, eu olhei, o dia já estava claro, que eu puxei assim minha cortina, eu vi que o dia estava claro, estava um dia lindo, eu não acreditei. Eu já saí correndo pela casa, chamando minha mãe, falando com ela que eu já tinha dormido a noite toda, porque aparentemente pode ser algo simples, mas para mim era muito difícil. Eu já estava vindo assim de meses sem conseguir ter uma noite de sono. Então, naquele momento que eu consegui dormir, acordar e perceber que eu estava ali de manhã, para mim foi algo maravilhoso, que eu falei assim, nossa, eu preciso de mais, então tá dando certo o que eu tô fazendo. Eu não tô mais sentindo vontade de morrer, eu tô me sentindo melhor, mesmo eu não tendo rodeado de amigos, sem estar bebendo, sem estar usando droga, sem estar com pessoas, eu sozinha tô me sentindo bem. E aí eu comecei a entender sobre o Espírito Santo, eu nunca tinha escutado falar antes, e eu falei assim, eu preciso disso. Para eu continuar do jeito que eu estou me sentindo e ser melhor ainda, para ter essa paz eternamente, eu tenho que conhecer o Senhor Jesus. E foi aonde eu comecei a buscar, da mesma intensidade que eu era no mundo, para fazer tudo que eu queria, eu comecei a fazer para eu ter o Espírito Santo. Foi dentro do meu quarto, na minha casa. Eu estava buscando. Naquele momento, como eu já tinha largado tudo, eu já tinha entregado os meus sonhos, eu não queria saber de mais nada, né? Eu queria, de fato, a minha prioridade era receber o Espírito Santo. Eu tento passar, mas foi algo assim, um alívio, algo prazeroso que eu não consigo assim explicar. Foi a minha certeza. E aquele momento foi um momento que marcou para mim. Foi o ouro do mundo assim, que eu encontrei, foi o Senhor Jesus. Porque eu era muito conturbada, eu era totalmente vazia. E depois que eu tive esse vazio preenchido, mudou tudo. Mudou principalmente a minha forma de pensar, porque a minha mente era tão pesada. E depois eu percebi como que a minha mente ela foi liberta, ela foi livre. Foi algo assim que é inexplicável para mim. E graças a Deus hoje eu não tenho nenhum complexo mais, não tenho medo. Hoje eu sou uma pessoa que totalmente diferente, né? As pessoas que convivem comigo, que me conhecem, sabem o quanto que se espanta na verdade quando eu tô conversando, de não conseguir nem reconhecer, acha até que é outra pessoa. Eu não preciso assim de mais nada. Hoje o que eu tenho, eu sou totalmente satisfeita. Eu não preciso de relacionamentos, eu não preciso de amigos, eu não preciso de ter coisas
que eu possa fazer para me sentir bem. Hoje, graças a Deus, eu tenho a presença de Deus e é tudo para mim. Você que está assistindo esse vídeo e que de alguma forma acha que o mundo brilha, pessoas, coisas, não tem nada nesse mundo que é mais valioso do que ter a presença do Espírito Santo. Não perca tempo. Não adianta querer experimentar o mundo, querer viver intensamente, querer fazer o que quiser, porque eu falo por mim, eu quis fazer tudo o que eu queria e só me fez mal. Quando eu comecei a obedecer a palavra do Senhor Jesus, foi assim o que de fato eu precisava e que me transformou totalmente. Então não adianta se enganar, querer fazer o que você de fato sente vontade, o que os seus olhos veem e você deseja, porque vai passar, não é tudo. O que eu posso te dizer é que a presença do Senhor Jesus é algo completamente fundamental. É o que de fato a gente precisa e que vai fazer bem para toda a nossa vida. Em julho, o Templo de Salomão completará 10 anos. E para celebrar este momento histórico, de 22 a 31 de julho, está preparada uma programação especial e inédita de 10 dias. Confira agora a agenda especial de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Segunda-feira, 22 de julho, a Noite dos Grandes Sonhos. Terça-feira, dia 23, o dia marcado para os milagres no templo. Quarta-feira, dia 24. A Noite da Salvação, com o Bispo Clodomir Santos. Ah, meu Senhor, faz a tua glória resplandecer sobre a vida de cada um. Quinta, 25 de julho, a Noite dos Casais, na Terapia do Amor. Sexta, dia 26, a Purificação no Templo. Sábado, 27 de julho, pela manhã, o Jejum das Maravilhas. E à tarde, FJO Next Generation. Dia 28, domingo. Jesus, jamais. Um encontro especial com o Bispo Macedo. Receba o poder do alto aí neste momento e seja feliz. Segunda, dia 29, a Noite da Restituição. Terça-feira, dia 30, o evento Vida a Cores, combatendo a depressão. E para encerrar esta grande festa, dia 31, quarta-feira, a Noite do ID, com a cerimônia especial da troca das bandeiras. Agenda especial 10 anos do Templo de Salomão. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com e prepare-se para experiências inesquecíveis. Eu sei que muitos de vocês nunca entraram aqui no Templo de Salomão. São jovens que estão no Força Jovem há bem pouco tempo, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, que participam do Força Jovem em outros lugares. E com certeza vai ser um privilégio para você, vai ser uma honra para você estar conosco. E você que nunca esteve também, que nunca colocou os pés aqui no Templo de Salomão. Só de entrar aqui você já percebe algo diferente. O ambiente é diferente. Aliás, a reunião vai ser um estilo diferente, vocês já sabem disso. Mas com certeza vai ser mais especial do que jamais foi. Porque o que vocês vão receber aqui, pode ter certeza que vai te dar aquilo que você precisa para
preencher esse vazio da alma. O vazio que esse mundo traz e que você não consegue preencher com nada. Muitos jovens tentam preencher o vazio com as drogas, com a bebida, com o sexo, com a pornografia, viagens, com as baladas, tentando fazer com que o buraco da alma seja preenchido. Você sabe que isso não funciona, porque o vazio da alma é aquele buraquinho que nada e ninguém pode preencher. Só a presença de Deus. E como fazer isso? Você vai aprender com a gente nesse domingo. Então, todos os jovens vão estar aqui com a gente, juntos e misturados, justamente buscando a presença de Deus. Você que tem buscado o Espírito Santo, quem sabe não vai ser nessa tarde. Você não vai entrar por essas portas aqui, talvez sem a presença dele, e vai sair daqui diferente. É você que decide isso. Eu sempre falo das vigílias, né? Essa pode ser mais uma vigília ou pode ser a sua vigília. Eu digo mais, essa vai ser a sua reunião. Partiu o templo. Agora, para que você possa se beneficiar, então eu digo, partiu Ana, partiu Mário, partiu José, partiu Ricardo, partiu Daniel, partiu Fabiana, partiu Joana, seja qual for o seu nome, parte de onde você estiver e vem estar conosco aqui nesse dia tão especial. O pessoal aqui do templo já vai estar aqui esperando vocês, pessoal da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Oeste aqui de São Paulo, Guarulhos, Itaquera, ABC, todo mundo. Eu sei que esse lugar aqui vai ser pequeno para todos que vão estar conosco aqui nesse domingo. Por isso, nós vamos ter a igrejinha aqui preparada também, mas você não vai querer ficar lá fora, vai? Então, faça planos para chegar cedo. Traga um amigo, você conhece um amigo vazio, alguém que esteja passando por dificuldade, talvez pensando em tirar a própria vida, praticando automutilação, pensando em desistir, viciado nas drogas, triste, abatido. Traz ele, traz ela com você. Você vai ver como é que eles vão sair daqui, tá bom? E por falar em sair daqui diferente, vamos a mais uma história de mudança radical que aconteceu através da fé de pessoas que foram ajudadas no Força Jovem Universal. A mágoa aprisiona a alma e deixa cicatrizes profundas. O perdão. Desde os 7 anos, eu já morava com meus avós devido a minha mãe não ter tempo para cuidar da gente por causa do trabalho. E ali acabou eu acostumando, tendo um afeto muito grande com meus avós, a ponto da minha mãe ter que mudar de bairro e eu não me acostumar. Começar a dar febre emocional. Ali era um lar que eu tinha muito carinho, eu tinha muita atenção dele, sendo que as coisas desandou um pouco quando a minha avó veio a falecer. Que aí o meu avô encontrou uma companheira, né, na qual eu não dava muito bem com ela. E já tinha por meus 14, 15 anos, com tantas brigas que eu tinha com essa esposa do meu avô, eu vim morar com minha mãe. E foi a partir dali que umas coisas entre eu e minha mãe começou a mudar, porque eu não tinha esse convívio com ela, eu não tinha tanto contato com ela. E quando eu cheguei lá a morar com ela, eu observava que havia um tratamento muito diferente dos meus irmãos que já moravam com ela e quanto a mim. E isso entrando na minha cabeça. Às vezes eu me perguntava por que tinha esse tratamento, essa indiferença tão grande. Porque meus irmãos, na ocasião, em determinado tempo, começaram a usar drogas. E minha mãe nunca tratou eles de forma indiferente. E a minha, ela me tratava, e às vezes eu não entendia o porquê isso acontecia. E dali, numa discussão, me lembro que eu e minha mãe não tinha essa intimidade de mãe para filha, era muita briga, muita discussão. Ela chegou a falar que às vezes não me tinha como um filho. E numa dessas discussões, ela jogou para mim que ainda na gravidez, o meu pai já tinha me rejeitado como filho. Porque eu me lembro que quando ela fez isso para mim, eu fui pro sofá e comecei a me perguntar por que eu passava por isso tudo. Por que minha mãe me tratava indiferente e o meu pai, que veio a falecer quando eu tinha 7 anos de idade, por que ele não tinha me aceitado como filho? E tudo eu mirava em mim, eu falei, poxa, eu não tenho um bom contato com minha mãe, não conheci direito o meu pai e ainda antes de eu conhecê-lo já tinha me rejeitado como filho. Essas coisas veio criando em mim uma mágoa muito grande, a ponto de começar eu a ter raiva do meu pai, de quem falasse bem do meu pai perto de mim, eu não aceitava. Eu começava ali a entrar em discussões. Aí eu comecei com cigarro
E até que um desses amigos que eu me aproximei me apresentou a maconha. E ali foi o ponto de partida para onde eu posso dizer que se iniciou a desgraça na minha vida. E foi se passando um tempo, aquele que era uma vez ou outra que eu estava fumando maconha, começou a ser algo constante. A droga me tirava da minha atual realidade que eu vivia. E comecei a frequentar bailes, comecei a frequentar show. Dali eu conheci outras drogas, eu comecei a usar loló, eu comecei a beber também. Aí eu que não tinha problema com bebidas, começou a ser um dos problemas, que eu também agora passei a beber, comecei a ter o vício da bebida. E em questão às drogas em si, eu comecei vendo uma diferença muito grande, porque eu comecei como um usuário de alguém que não dependia dela, alguém que podia usar de vez em quando, podia parar, sendo que eu fui me reconhecendo como um viciado quando todo dia eu precisava dela. A maconha em si já não surtia mais para mim como aquela novidade, como antes tinha esse efeito, não era mais para mim algo novo. Foi então que com um dos amigos meus com quem eu fumava maconha, ele era usuário de cocaína também. E dali eu tive a minha primeira oportunidade de experimentar a cocaína. E foi, eu acho assim, apesar de as drogas em si não serem boas, mas eu acho que foi a pior decisão que eu tomei. Porque quando eu fui para a cocaína, ela não só mudou minha mente, não só entrou para destruir a minha vida, como mudou o meu caráter dentro de casa. Eu que já estava um pouco distante da minha família, a cocaína fez eu ficar distante e agressivo dentro de casa. Numa das ocasiões, numa discussão que eu tive, eu cheguei a tentar agredir minha irmã. O que separou que eu viesse agredi-la foi que tinha uma grade que distanciava ela de mim, na qual eu ainda tentei puxar ela, mas ela se distanciou. Eu, com tudo isso que estava ficando claro da pessoa que eu estava me tornando, não foi suficiente que me fizesse mudar, mas pelo contrário, eu aprofundei mais ainda na cocaína. E eu posso dizer assim que eu comecei a entrar no fundo do poço foi quando eu vi que a cocaína estava me fazendo mal e eu não conseguia mais parar. Porque quando eu estava sob o efeito das drogas, eu estava feliz, eu estava com meus amigos, eu estava rindo. Mas quando eu chegava em casa, eu comecei a notar algo estranho, que eu ficava mais triste, o efeito da droga passava, e eu comecei a ter pensamento do que eu nunca tinha antes, que era de suicídio. Até que esses pensamentos viraram algo constante. Todos os dias passava pela minha cabeça. E foi aonde, numa ocasião, fui na casa da minha tia. E o meu tio, né, que é o esposo dela, pregou para mim sobre o Senhor Jesus de uma forma que ninguém nunca tinha pregado. Ninguém nunca tinha falado isso para mim. E eu estava querendo parar, porque eu não me via mais nessa vida. Embora eu não conseguia parar, mas já tinha dentro de mim esse desejo. E ele citou para mim que Deus tinha um grande plano na minha vida. E eu fiquei sem entender o porquê que uma pessoa olha para uma pessoa como eu, viciada nas drogas, e fala que Deus tem um grande plano na vida dela. E quando ele falou sobre essa paz que Deus tinha dado a ele, foi uma palavra que eu identifiquei que eu não tinha paz. Em momento nenhum, quando eu conhecia as drogas, eu sabia o que era paz, eu não tinha paz para nada. Foi onde ele tinha me feito o convite para ir numa reunião no domingo. Foi a partir dali que eu, ouvindo mais sobre a palavra de Deus, me deu vontade de querer conhecê-lo mais. O pastor estava pregando sobre perdão e eu me lembro que ele fez uma seguinte pergunta. Lembra aí de que você precisa perdoar alguém? E quando ele falou essa palavra perdão, isso entrou dentro de mim de uma forma que eu não entendi o porquê. Eu acho que eu nem sabia o que era perdoar alguém, eu não sabia nem que eu tinha mágoa de alguém. Mas quando essa palavra entrou dentro de mim sobre o perdão, eu só consegui lembrar do meu pai. E eu comecei a me perguntar, naquela reunião dentro de mim, como? Como que eu vou perdoar alguém que eu não tive esse contato? E o que eu fiz para ter que pedir perdão? O que eu causei a ele que eu tinha que pedir perdão? Sendo que só uma mágoa e um ódio que foi gerado dentro de mim já era o suficiente para me ter que pedir perdão a ele. Por mais que ele não estava mais vivo, eu tinha que liberar, no caso, esse perdão. E nessa reunião, quando eu liberei o perdão, eu tive uma paz que eu nunca tive em lugar nenhum. Eu não tive essa paz com minha família, eu não tive essa paz nas drogas. Quando eu liberei o perdão para o meu pai, que eu falei para Deus nessa oração, que eu decido perdoar o meu pai, eu tive uma paz que eu nunca tinha antes. Foi aonde muita coisa, a partir dessa quarta-feira, começou a mudar. Eu me batizei nas águas e ali começou a minha caminhada na fé.
até que meu primo fez um convite para participar da reunião da Força Jovem. E foi ali que me apresentaram sobre a importância do Espírito Santo, que veio falar isso para mim, que eu não conhecia. Eu não tinha tanta noção da importância do Espírito Santo na nossa vida. Eu tinha abandonado aqueles amigos meus antigos que influenciavam, junto com a minha própria vontade, de estar ali usando drogas. Então eu não tinha mais amigos próximos a mim. E a Força Jovem me apresentou isso que eu já não tinha mais, que eram amizades verdadeiras, amizades que eu pude ver que eram diferentes do mundo, que eles não te aproximavam dos prazeres da carne, eles me aproximavam de Deus, eles falavam de Deus para mim. Eu tive os cuidados de obreiros, de obreiras, que me ajudaram muito. Ali eu me entreguei para Deus, porque tipo assim, o que eu mais precisava entregar? O que Deus mais precisava ver em mim que não comprovasse que eu queria mudar? Foi aonde a minha entrega começou, quando eu deixei a dúvida de lado e passei a crer naquilo que Deus tinha para a minha vida, o que Deus queria na minha vida, que nada disso que eu passei foi em vão. E quando eu recebi o Espírito Santo, todos esses problemas que mesmo pós o batismo nas águas ainda veio me acompanhando, que era insegurança, era complexo, isso veio por água abaixo. E eu comecei vendo, através do Espírito Santo na minha vida, oportunidade de levar aquilo que foi uma humilhação na minha vida, que o diabo usou para até tentar me matar, usar para levar vidas para outros jovens que passaram pela mesma situação que eu. O Andrei de antigamente já não existe mais. Foi aonde o jogo virou. Foi aonde teve essa, como posso dizer, essa mudança da água para o vinho. Pois é, isso que vai acontecer com você também. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa tomar uma atitude e sair da sua casa. Olha aqui, uma dessas cadeiras aqui, uma dessas poltronas é sua. Uma dessas poltronas aqui é sua. Eu já estou determinando, você vai estar sentado aqui e você vai sair daqui diferente. Aliás, vocês que são aqui de São Paulo, vocês têm o benefício de que os ônibus são de graça aqui na capital, não é verdade? Então não tem desculpa pra gente, não tem desculpa para você estar aqui conosco. Até o transporte vai ser gratuito de ônibus para você sair da sua casa e chegar aqui ao Templo de Salomão. Aqui ó, tô determinando. Uma dessas poltronas representa você e seus amigos, tá bom? Vamos à história da Ana também, que teve a transformação de vida e aliás, ela foi batizada com o Espírito Santo no Luau FJU. Olha só. FJU Doc. Eu cheguei com meu pai na igreja, eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Eu frequentava a EBI. Mais ou menos aos 12 anos, eu sofri o primeiro abuso. E depois disso, eu tive o primeiro namorado, né? Conheci um rapaz. E através dele, eu conheci o mundo. A Ana, quando ela era pequenininha, até ela vinha comigo, né? Entendeu? Ela frequentava reuniões comigo, mas daí foi crescendo, né? E o mundo veio aparecendo para ela, até acabou ela enfraquecendo, entendeu? Daí começou a luta dele. Eu conheci baladas, festas raves, né? Drogas, bebida, eu fumava maconha, tomava bala, MD na água, cristal. E eu me recordo de uma vez que eu usei tanta droga que eu não consegui curtir, né, a balada, a rave. Eu fiquei até sentada. E eu me recordo também que enquanto eu estava com ele, eu cheguei até a praticar furtos. Eu trabalhei num escritório de advocacia e eu consegui achar a chave do patrão. Eu estava tão afundada nessa parte de roubar o dinheiro dele, né? Eu chegava a roubar R$1.000, assim, não era pouco dinheiro. Que uma vez eu cheguei a pegar um cheque dele e eu mesmo preenchi. Eu coloquei o valor de R$1.500 e coloquei a assinatura dele. E tentei sacar esse dinheiro. Antes de eu terminar, né, esse relacionamento de 4 anos que eu tive com esse rapaz, né, eu estava muito afastada da minha família, né, da igreja,
Eu fazia, na verdade, nem fazia questão de lembrar, né, dos momentos. Eu acabei finalizando esse relacionamento. E logo após, muito próximo, eu comecei a namorar com o pai da minha filha. A gente já se conhecia da igreja, né? A família dele também é da igreja. Não demorou muito, a gente foi morar junto. E com uns 2 anos mais ou menos de relacionamento, eu descobri a gravidez. Esse relacionamento, desde o começo, ele foi conturbado, assim. Mas sempre foi de muita traição, muita coisa errada. Até que a gente acabou até se separando. Ficamos 8 meses separados. Eu tive um outro abuso também no meu trabalho pelo meu patrão, por necessidades. Muitas vezes acabei ficando quieta, aguentei mais de uma vez, né? Vinha as culpas, né? Os medos de alguém vai dizer que fui eu. Ele também era um cara casado, então aquilo me corroía por dentro. Eu tive vontade de lutar pelo meu casamento, né? A gente ia de vez em quando na igreja, até que nós 2 se batizamos em cima do altar. Mas foi só um banho, né? Porque ambos tinham amizades erradas, ambos ainda estavam na bebida. Foi nessa época também que eu acabei descobrindo a última traição dele, né? Foi aí que eu decidi literalmente separar. Foi quando eu voltei, né, a fumar maconha, bebidas, e foi aonde eu cheguei até lá ao fundo do poço mesmo. E teve uma vez que eu fui para um pagode com um amigo e eu cheguei mais ou menos 3 horas da manhã em casa. Por volta de 6 horas da manhã eu acordei com um rapaz em cima da minha cama. Ele pulou a minha janela e ele estava só de roupas íntimas. E ele disse que estava me observando pela janela e eu pedi para ele sair. E graças a Deus ele não chegou a encostar em mim. Logo após isso acontecer, eu deixei aquela raiva entrar dentro de mim. E aquela raiva, ela tomou conta de mim numa proporção que acabou gerando um tumor no meu braço. Eu vi assim, achei uma maneira que eu tinha que lutar, né? Eu tinha que fazer algo a mais, né? Entendeu? Aí quando eu vi o câncer, né? Quando ela estava fazendo a cirurgia, daí começou a me assustar, né? Entendeu? Daí eu falei, puxa, agora eu tô do nada. Aí eu parti pro altar, né? Em 2 meses eu consegui descobrir, eu retirei e fiz a biópsia. E desde essa época Deus já cuidava de mim, eu não conseguia ver esse cuidado dele. Ali os 2 médicos tinham decretado que era maligno. E quando eu peguei a biópsia, era um granuloma, era benigno. Nessa época eu tinha um estúdio e eu fui convidada pela dona do meu espaço, né, para ser sócia dela. E eu ainda tinha dúvidas, eu não sentia paz e ainda assim eu acabei aceitando, né, a oferta dela para ser sócia. Nessa época eu já tinha conhecido um rapaz, só que ele mexia com coisa errada, ele vendia droga, ele era líder de gangue e eu estava completamente apaixonada por ele. Eu acho que foi o relacionamento que eu mais sofri. Foi depois desse rapaz que foi o meu maior sofrimento. Porque eu queria muito ficar com ele e até ele mesmo não me queria, né? Essa minha sócia, ela fazia mesas, né? Ela fazia alguns trabalhos ela dizia que era para limpeza, né? Tinha uma salinha onde ela fazia esses trabalhos, né, essas mesas, e a gente colocava o nome das pessoas em velas, acendia velas de 7 dias. Eu comecei a sentir até espírito de morte muito perto. Então eu não conseguia mais ter paz nenhuma. Eu queria, né? Eu buscava essa paz, eu não estava bem, eu chorava muito, sempre afundado nos problemas. Eu achava que a minha vida ia melhorar e parece que ia cada vez afundava mais. Eu lembro que eu fui para uma trilha à noite, eu fui subir com um amigo e no retorno da gente ir embora, eu disse para ele, eu vou descansar porque eu ia atender cliente.
Então eu acabei adormecendo. E eu acordei com ele encostando no acostamento da BR, porque ele disse que o carro tinha fervido. E quando o carro, eu não consigo me recordar qual foi o momento que ele me disse que ele estava quase dormindo no volante. E quando ele deu aquele estralo, ele viu o carro fervendo e ele parou. E foi quando a gente chegou que eu tava me sentindo ruim, estranha, mas não tava tendo aquela proporção do que tinha acontecido. E esse carro era da minha sócia, né? Esse rapaz era sobrinho dela. E ela me disse que ela mesma, não conhecendo a palavra, disse foi um livramento, porque ela não deixava faltar água no carro dela e não tinha uma gota de água. E ali foi quando me bateu o desespero. Eu falei, meu Deus, foi um livramento. Veio aquilo para mim, a minha filha. Quem que ia cuidar da minha filha se eu tivesse morrido? Se eu tivesse morrido, eu tinha ido pro inferno, literalmente. E eu corri para a igreja. Eu corri conversar com o pastor, eu queria me batizar, eu me batizei nas águas. Eu estava no inferno e o Senhor Jesus foi lá e me resgatou. Então, para mim, desvincular de amizades e de tudo aquilo que me afastava de Deus foi um processo difícil, demorado. Eu queria conhecer Ele de todo o meu coração. E eu acho que foi isso que Ele viu a sinceridade no meu coração. E passando o final do ano, em janeiro eu estava pronta para abandonar tudo para conhecer Jesus de verdade. E uma semana depois teve o luau. E foi ali onde eu tive meu encontro com Deus. Foi ali onde a minha vida começou a tomar um rumo. Eu já comecei a enxergar Deus em uns detalhes que eu não conseguia ver. As minhas atitudes com a minha mãe começou a mudar. Eu comecei a interagir mais nas coisas da igreja, né? Eu fui para a vigília, né? E eu vi ali aquela alegria daqueles jovens. Eu queria aquilo para mim. E foi aí que eu sabia que era o Espírito Santo que eu tinha que buscar. E nessas alturas eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu saí daquele espaço onde eu trabalhava, né? Eu pedi para Deus me dar uma direção. E ali Ele me mostrou o meu estúdio hoje. Então eu lembro que foi numa segunda-feira. Um dia antes eu me preparei, né? Eu fiz um jejum de pão e água, me preparei para aquele dia, pedi para Deus me mostrar, né, o que estava faltando, o que eu precisava fazer. E eu fui ler os mandamentos, eu fui orar. E foi quando eu fui depois para a casa da minha avó. Eu fui limpar a casa dela. E quando eu tava limpando o quarto da minha avó, eu lembro que eu tava passando a vassoura assim na parede. E ela me falou algo que eu nem lembro o que era. E Ele só veio. E eu tava tão bem em jejum naquele momento. E eu ia entregar o jejum meio-dia. E eu olhei o relógio, era 11h58. E eu fui pro banheiro e eu fui agradecer. E naquele momento eu senti a maior alegria da minha vida. E hoje eu sou outra pessoa. Eu sou uma nova criatura. Hoje literalmente eu nasci de Deus. Hoje Ele me completa. Hoje eu conheço a Deus. Hoje eu tenho Ele como meu pai, meu confidente, meu amigo. Porque agora que ela fica firme, né? É assim que eu quero que ela seja, né? Sempre se apegando a Deus, para que ela nunca venha sair do altar. FJU Doc. Então é isso, nós temos o nosso encontro marcado. Faltam menos de 48 horas. O Templo de Salomão vai estar esperando por você. O que você tem que fazer agora? O que você tem que falar? Partir templo. Partir em direção ao templo. Abraão fez tudo o que Deus mandou ele fazer.
Tudo que Deus orientava, Abraão seguia a direção de Deus. Por isso é o nosso pai da fé. Então, saia da sua cadeira, se prepare. Domingo não é dia para você dormir até mais tarde, não é dia para descansar. Domingo é o dia para você estar conosco. Você que é jovem, todos os jovens aqui de São Paulo vão estar juntos, misturados com a gente aqui nesse lugar, tá bom? Então a gente se espera te espera na Avenida Celso Garcia, 605 aqui no Brás, no Templo de Salomão, transporte público gratuito, de ônibus gratuito, não tem desculpa para você, tá bom? Chegue cedo, não vou nem falar 14 horas, tô falando 13 horas para você não ficar de fora. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até domingo. Hashtag partiu estudar. Hashtag partiu praia. Hashtag partiu férias. Quantas vezes você já não usou a hashtag partiu nas suas publicações, hein? Toda vez que somos chamados para algo, geralmente dizemos partiu. E quando é para algo que gostamos, é muito fácil ir em direção daquilo que queremos muito. Mas se formos confrontados por causa da fé, é chegado o momento que é preciso partir para onde Deus mandar. Ei! Calma aí, não tô dizendo para você fazer uma mudança de cidade ou de país. Essa partida está muito além disso. Então se prepare, junte a sua galera e hashtag partiu templo. No dia 23 de junho, às 14 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, São Paulo. Então, hashtag partiu para o encontro mais que especial. Eu estarei. E eu te encontro lá? Em julho, o Templo de Salomão completará 10 anos. E para celebrar este momento histórico, de 22 a 31 de julho, está preparada uma programação especial e inédita de 10 dias. Confira agora a agenda especial de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Segunda-feira, 22 de julho, a Noite dos Grandes Sonhos. Terça-feira, dia 23, o dia marcado para os milagres no templo. Quarta-feira, dia 24. A Noite da Salvação, com o Bispo Clodomir Santos. Ah, meu Senhor, faz a tua glória resplandecer sobre a vida de cada um. Quinta, 25 de julho, a Noite dos Casais, na Terapia do Amor. Sexta, dia 26, a Purificação no Templo. Sábado, 27 de julho, pela manhã, o Jejum das Maravilhas. E à tarde, FJO Next Generation. Dia 28, domingo. Jesus, jamais. Um encontro especial com o Bispo Macedo. Receba o poder do alto aí neste momento e seja feliz. Segunda, dia 29, a Noite da Restituição. Terça-feira, dia 30, o evento Vida a Cores, combatendo a depressão. E para encerrar esta grande festa, dia 31, quarta-feira, a Noite do ID, com a cerimônia especial da troca das bandeiras. Agenda especial 10 anos do Templo de Salomão. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com e prepare-se para experiências inesquecíveis.